Olá a todos, bem-vindos a mais um mergulho profundo na nossa série The Heroes of Tech. Na nossa investigação de hoje, a gente vai colocar sob o microscópio uma figura que, tipo, a revista Time já chamou de o Spielberg dos videogames. Uma comparação de peso, com certeza. De muito peso. Estamos falando, claro, de Shigeru Miyamoto, o criador de franquias monumentais como Mario, Zelda, Donkey Kong. Mas antes que a nossa audiência ache que este vai ser apenas mais um daqueles programas de, sabe, exaltação cega a um ídolo da cultura pop, eu proponho uma abordagem um pouco mais cética. O nosso objetivo aqui é desconstruir o hype. Exatamente. Como engenheira, eu sou muito cética com essa história toda. É muito fácil olhar para alguém que vendeu, sei lá, mais de 1 bilhão de cópias de softwares e simplesmente carimbar a palavra gênio na testa dessa pessoa e dar o assunto por encerrada. Fim de papo, né? Mas a realidade é bem mais complexa. Demais. O que me interessa investigar aqui é se essa figura mítica do sonhador criativo com a cabeça nas nuvens é real ou se por trás dessa fachada lúdica toda existe um mestre da engenharia de software de verdade, um domínio técnico absoluto. Olha, essa provocação é o ponto de partida ideal. E para fundamentar essa desconstrução de hoje, nós trouxemos para a mesa uma pilha de fontes primárias e secundárias que são incrivelmente ricas. É muito material. Sim. A espinha dorsal da nossa análise se baseia em artigos acadêmicos sobre design de níveis, como os que foram publicados no Simpósio Brasileiro SB Games. Uma ótima fonte técnica. Com certeza. Também trouxemos algumas análises detalhadas em vídeo da Vox, que focam na arquitetura estrutural das fases, além de extensos registros históricos da Wikipédia. E talvez o material mais fascinante de todos... As entrevistas. As entrevistas, exato. Uma série de entrevistas raras e palestras que o Miyamoto concedeu entre 1989 e 2015. Veículos como o A Time, Tecmundo, o portal Shumplations e, claro, a famosa apresentação dele na Game Developers Conference, a GDC, de 1999. É uma verdadeira montanha de dados empíricos para a gente dissecar. E o que essas fontes mostram, de forma holística, não é aquela história de um artista sonhador que simplesmente delegava as ideias maravilhosas dele para outros programadores executarem. Essa é a parte que eu mais quero focar. Pois é, elas revelam alguém cuja genialidade reside, na verdade, na visão sistêmica. A grande tese que a gente vai provar hoje é que a verdadeira inovação dele vem da recusa em separar a criatividade pura das limitações rigorosas e implacáveis do hardware da época. Ele uniu os dois mundos. Então vamos desempacotar isso logo. E eu quero começar pela história de origem. A famosa jornada do herói. Porque sejamos muito honestos aqui. A biografia oficial dele soa quase como, sei lá, um roteiro de cinema barato. Parece algo encomendado por uma agência de marketing para romantizar o personagem para o público. É bem lúdico. Muito lúdico. A narrativa clássica que a indústria sempre repete é a do menino pobre, criado lá na zona rural de Kyoto, que não tinha dinheiro para comprar brinquedos importados. Aí ele explorava a natureza. Isso, passava os dias explorando florestas, entrando em cavernas escuras com lanternas improvisadas, criando os próprios bonecos de madeira e fazendo teatros de sombras. Olha, é uma imagem bastante poética, sem dúvida. É poética até demais para o meu gosto, mas quando a gente olha para a realidade acadêmica crua dele... nós temos um estudante de desenho industrial que demorou longos 5 anos para se formar em um curso que deveria durar apenas 3. Não era o aluno mais aplicado no sentido tradicional. Longe disso. Os relatos dizem que ele passava a maior parte do tempo tocando banjo em cafés universitários. A grande ironia que a gente precisa resolver para quem nos ouve é a seguinte: como é que esse perfil supostamente boêmio, completamente avesso à tecnologia dura de silício, acaba revolucionando a engenharia de software global? Então, se a gente voltar para o ano de 1977, a coisa fica ainda mais interessante. O presidente da Nintendo na época, o lendário Hiroshi Yamauchi, ele declarou de forma muito explícita que a empresa precisava desesperadamente de engenheiros. Engenheiros, não artistas. Não artistas. A Nintendo estava tentando sobreviver a uma transição brutal. Eles estavam saindo do mercado secular de cartas de baralho e brinquedos de plástico para entrar no nascente e altamente técnico
mercado de fliperamas. Ou seja, era a pior hora possível para um tocador de banjo bater na porta da empresa. Exato. Mas o pai dele, por meio de um conhecido em comum, conseguiu arranjar uma entrevista para o filho com um grande chefe. E o fascinante dessa história é que ele não tentou impressionar o Yamauchi fingindo saber programar. Ele não levou linhas de código? Não levou código, não mostrou circuitos elétricos, ele foi autêntico com o background dele de design industrial, ele levou para a entrevista cabides de madeira para roupas infantis. Cabides? Sério, cabides para uma empresa de tecnologia? Cabides. Mas calma, não eram cabides comuns. Eles foram meticulosamente desenhados com bordas perfeitamente arredondadas para evitar que as crianças se machucassem e ainda eram pintados com figuras lúdicas de elefantes e pássaros. Ah, entendi. Então teve um apelo funcional aí. Sim, essa demonstração prática de atenção à ergonomia física, à segurança do usuário e ao design utilitário foi o que garantiu a ele a vaga de aprendiz. Ele se tornou o primeiro artista de toda a história da empresa. Mas ele não foi contratado para fazer jogos ainda, certo? Não. A princípio, ele foi encarregado de desenhar os gabinetes físicos, os painéis externos para as máquinas de fliperama. O que nos leva a um momento de crise aguda que, ironicamente, forçou ele a entrar de cabeça no desenvolvimento de software. O caso de 1981. O famoso e quase trágico caso do jogo Radarscope. Para nossa audiência ter uma dimensão do caos, imaginem a situação da Nintendo of America na época. A empresa estava literalmente à beira do colapso financeiro absoluto. Uma situação desesperadora. Eles tinham cerca de 2.000 unidades de fliperama de um jogo de tiro espacial que foi um fracasso monumental no mercado americano. 2.000 máquinas mortas, cheirando a poeira e plástico, encalhadas em galpões na região de Seattle. Era uma bomba relógio financeira. Uma bomba que ia explodir a qualquer momento. E a missão dada a ele, que ainda era um novato na empresa, foi basicamente uma operação de salvamento de emergência. Ele precisava abrir aquelas placas-mãe e converter as máquinas em algo que gerasse moedas. E a ideia original, do ponto de vista criativo, era usar uma licença famosa. Popeye, Olivia Palito e Brutus. Mas as negociações de direitos autorais fracassaram. Fracassaram no último minuto. E é aí que a capacidade de adaptação dele brilha de verdade. Sem os personagens originais, ele improvisou com o que a limitação exigia. Ele trocou a roupagem. Isso. O grandalhão do Brutus vira um gorila. A Olivia virou a donzela Pauline e o Popeye virou um carpinteiro baixinho. O famoso Jumpman. Exato, que logo depois foi rebatizado como Mario. E a curiosidade histórica deliciosa que as fontes trazem é que o nome Mario foi uma homenagem, ou quem sabe uma piada interna, ao senhorio que cobrava agressivamente o aluguel do galpão deles nos Estados Unidos. Um homem chamado Mário Segali. Esse mesmo. Olha, a ideia conceitual é fantástica, mas eu quero analisar a execução disso. Porque ter a ideia de um gorila jogando barris é pote fácil, convenhamos. A barreira técnica é onde a grande maioria dos criativos quebra a cara. E as fontes detalham um embate muito interessante nos bastidores dessa criação. Um embate lendário com a equipe de engenharia. O Gunpei Yokoi, que era o engenheiro-chefe e um mentor formidável na Nintendo, foi designado para supervisionar o projeto de perto. E do ponto de vista estritamente técnico, a visão do jovem designer era um pesadelo completo para a arquitetura da época. Pensa na limitação extrema de memória de uma placa de arcade de 81. É quase nada. E ele exigiu que os personagens tivessem tamanhos radicalmente diferentes na mesma tela, que tivessem movimentos variados, reações distintas de animação. Para uma equipe de programação que, se as fontes não me falham, tinha apenas 4 pessoas. Exatamente 4 programadores. E eles acharam aquilo um absurdo de complexidade. A tensão escalou muito quando ele pediu plataformas inclinadas e escadas pelas quais o personagem subiria. Coisas que não existiam naquele hardware. E ficou pior. Ele exigiu que o jogo tivesse múltiplas fases progressivas, com layouts completamente diferentes. Os programadores reclamaram veementemente com a chefia. Eles argumentaram que, em termos práticos de memória, ele estava pedindo que o jogo fosse codificado para se repetir 4 vezes de formas distintas. O que era impensável para aqueles chips primitivos.
E como um engenheiro clássico agiria nessa hora? Cortaria o escopo, óbvio. O Yokoi mesmo tentou fazer isso, não tentou? Tentou. O Yokoi interveio e sugeriu simplificar a física. Ele sugeriu usar gangorras em vez de uma mecânica complexa de saltos livres, só para poupar os cálculos do processador. Mas ele não aceitou. Ele bateu o pé. Recusou a simplificação. Ele venceu essa imensa barreira técnica pela mais pura teimosia criativa, forçando a equipe de engenharia a otimizar o código até a última gota para que o hardware se adaptasse à narrativa que ele imaginou e não o contrário. E foi desse embate brutal entre hardware e criatividade que nasceu Donkey Kong. Exatamente. Sabe, essa teimosia levanta um ponto crítico. Hoje em dia, na cultura de startups e grandes empresas de tecnologia, nós temos aquela figura insuportável do idealizador. Ah, o cara das ideias. Isso. Aquela pessoa de gola rolê que entra numa sala de reunião, joga um monte de post-its num quadro branco, fala sobre sinergia, sobre disrupção, vira as costas e simplesmente espera que os pobres engenheiros de software resolvam toda a matemática milagrosamente. O hype poderia nos fazer acreditar que ele era esse tipo de cara. Ele era um desses idealizadores que vivia com a cabeça nas nuvens. As fontes rebatem essa ideia de forma muito categórica. E o documento mais contundente sobre essa ética de trabalho é a palestra magistral que ele deu na GDC em 1999. Que é um material incrível. Sim, naquele palco, diante de milhares de desenvolvedores, ele afirmou com todas as letras que o design de um jogo não é ter ideias geniais soltas ao vento. Para ele, o design é compreender profundamente a tecnologia de silício e entender matematicamente como a CPU vai reproduzir e renderizar aquela ideia na tela. Ou seja, ele não terceirizava o entendimento da máquina. Nunca. Na verdade, ele instituiu uma cultura rigorosa dentro da empresa. Ele obrigava seus designers puramente gráficos a aprenderem o que a gente chama de mapeamento de memória RAM. O que, traduzindo para quem não é da área de computação, significa basicamente obrigar o artista a entender em qual gaveta física e microscópica do chip cada pixel e cada som do jogo está guardado. Perfeita analogia. Ele exigia que a equipe artística soubesse exatamente como extrair o máximo do equipamento, alocando recursos byte a byte de forma super eficiente, porque ele entendia que, se o artista não soubesse como a máquina pensava, a visão criativa seria diluída e esmagada pelos gargalos de processamento. Eu acho que essa simbiose entre arte e matemática fica ainda mais brilhante quando a gente olha para a física por trás do pulo no primeiro Super Mario Bros., lá de 1985. A inovação ali não era apenas ter um céu azul em vez de um fundo preto como os jogos antigos. A inovação estava na engenharia do controle. Na sensação tátil. Exato. O design não envolvia apenas animar perninhas andando, envolvia programar a fórmula matemática do arco da parábola do pulo. Envolvia a contagem exata de frames de animação que o botão exigia para responder ao toque do dedo do jogador. Tudo meticulosamente calculado. Sim. Envolvia calcular a aceleração, a gravidade puxando o boneco para baixo e a inércia quando o personagem corria e tentava parar bruscamente. É física newtoniana aplicada à experiência de quem está com o controle na mão. E tem uma anedota técnica maravilhosa nas entrevistas que ilustra perfeitamente como ele transformava essa engenharia engessada em diversão pura. Sabe aqueles blocos famosos do jogo que, quando o jogador bate a cabeça várias vezes, soltam múltiplas moedas seguidas? Nossa, um dos sons mais icônicos da tecnologia, sem dúvida. Pois é. As fontes revelam que essa mecânica surgiu originalmente como um bug de programação, uma falha de memória no código. Um erro do sistema. Isso. Numa empresa normal, um gerente de projetos mandaria a engenharia consertar e apagar esse erro imediatamente. Mas ele fez o oposto. Ele olhou para aquela falha técnica, achou o comportamento rítmico daquilo divertido, sentou lado a lado com os programadores e eles trabalharam o código juntos para transformar um erro de compilação em uma das mecânicas oficiais mais viciantes da história do design. O erro virou a feature perfeita. E essa capacidade de dominar a ferramenta técnica foi o que salvou a pele dele na transição mais aterrorizante da indústria,
a passagem dos gráficos planos em 2D para a era do 3D e dos consoles de 64 bits. A indústria inteira estava batendo cabeça nessa época. E batendo cabeça de verdade. Programadores experientes estavam tendo uma dificuldade colossal em conceber espaços tridimensionais do zero, calcular ângulos de visão e, principalmente, lidar com o enjoo de movimento que as câmeras ruins causavam nas pessoas. Aquelas câmeras horríveis dos primeiros jogos 3D. Exato. E foi aí que o background de estudante de desenho industrial dele fez toda a diferença. Em entrevistas, ele detalhou que, muito antes de criar o Super Mario 64, ele já estava extremamente familiarizado com o uso de softwares CAD. Ah, aqueles programas pesados de modelagem focados em arquitetura e desenho de produtos físicos. Isso mesmo. Esse treinamento técnico prévio deu a ele uma compreensão espacial privilegiada. Ele não apenas concebeu a estética de um mundo em 3D, ele estruturou os próprios algoritmos da câmera dinâmica. Ele projetou a câmera? Ele projetou a câmera pensando espacialmente como um arquiteto faria ao projetar uma sala com uma lente de filmagem presa no teto. E vale lembrar que, antes mesmo disso, na época do Super Nintendo, ele e a equipe já testavam o limite do hardware soldando o revolucionário chip Super FX diretamente dentro dos cartuchos. Para forçar o console a processar polígonos no jogo Star Fox. Exatamente. Ele relatou nas fontes que se sentiu tecnologicamente libertado das amarras bidimensionais ali. Que fascinante! Mas isso me traz a um dos pontos que mais me irrita no desenvolvimento moderno de softwares e aplicativos de celular hoje em dia. Parece que todo designer atual subestima a inteligência de quem está usando a tela. Nós somos constantemente bombardeados por tutoriais longos, pop-ups irritantes que não fecham, manuais enfadonhos, é um famoso atrito no onboarding do usuário. A fricção inicial. Numa época em que os controles estavam ganhando um monte de botões novos e não existia o conceito de tutorial em texto na tela, como é que ele resolvia essa curva de aprendizado tão complexa? A resposta para isso está na análise minuciosa que a Vox fez do lendário World 1.1, a primeiríssima fase de Super Mario Bros. É uma verdadeira obra-prima do design centrado no usuário. Eu adoro essa análise. Pense na tela inicial. O jogador começa no extremo esquerdo do monitor. Atrás do personagem, há uma barreira visual invisível. À frente, um vasto espaço aberto que instintivamente convida e obriga a pessoa a mover-se para a direita. O próprio espaço vazio empurra o jogador na direção certa. Exato. E em seguida surge o primeiro inimigo, o Goomba. Mas repare que ele não ataca correndo loucamente. Ele se move lentamente em direção ao jogador. Esse ritmo lerdo não era uma limitação do chip, era um cálculo deliberado de design para dar tempo de reação cognitivo para a pessoa. Para a pessoa entender o perigo. Sim, a pessoa descobre que esbarrar no inimigo causa a perda de uma vida. E como o jogo acaba de começar e não há punições graves acumuladas, a frustração é mínima. A pessoa tenta de novo e instintivamente aperta o botão de pulo. E ali, ela aprende a mecânica central. Pular por cima derrota o obstáculo. E logo em seguida, os blocos dourados brilhantes aparecem em posições estratégicas lá no alto, incentivando curiosidade natural. Ao bater no bloco, um som gratificante toca e uma moeda sai. É de uma elegância brutal. Não tem uma única linha de texto. Não tem uma seta gigante brilhante apontando o que a pessoa tem que fazer. A própria arquitetura da fase é o tutorial invisível. O level design ensina as regras da física daquele universo em menos de 30 segundos. Mas é super crucial notar que ele não engessou essa fórmula. Enquanto o Mario era linear, a franquia The Legend of Zelda introduziu um conceito revolucionário de fricção positiva. Fricção positiva, ou seja, aquela dificuldade intencional que não frustra, mas enxerga a curiosidade do usuário. Perfeitamente definido. A ideia não era guiar o usuário por um corredor reto, mas jogá-lo no meio de um mapa gigante e forçá-lo à exploração ativa, a se perder propositalmente. E aí nós voltamos àquelas memórias documentadas da infância dele em Kyoto. A sensação de correr pela casa tradicional japonesa abrindo portas de correr aleatoriamente. E o sentimento quase tátil de descoberta ao achar uma caverna na natureza.
E o impacto técnico disso é tão profundo que o artigo acadêmico da SB Games confirma que algoritmos modernos de geração procedural, Aqueles sistemas complexos que criam mapas de forma automatizada e aleatória? isso. Esses algoritmos ainda estudam a fundo a estrutura de chaves e fechaduras não lineares desenhada por ele. O labirinto do primeiro Zelda, que foi concebido lá nos anos 80, continua sendo padrão ouro na literatura acadêmica hoje em dia para ensinar a exploração autônoma em ambientes digitais. É impressionante. E falando nessas regras de progressão, as fontes revelam uma peculiaridade que eu pessoalmente acho muito curiosa. Ele tinha um padrão quase físico de jogos de RPG clássicos. Aqueles jogos baseados em planilhas de atributos e rolagem de dados virtuais. Sim, em entrevistas de 1992, e que depois ele reafirmou em 2003, ele criticou o gênero abertamente. O argumento dele era estrutural e muito coerente com a filosofia de design dele. Ele achava um tédio que a sensação de vitória em um RPG dependesse de variáveis matemáticas invisíveis que ficavam escondidas lá no banco de dados. Num RPG tradicional, a mecânica se baseava em simplesmente pressionar um botão repetidas vezes até que o status numérico de força na tela subisse. A máquina jogava pela pessoa, basicamente. E para ele, o verdadeiro design interativo exigia que evolução acontecesse na capacidade motora e nas conexões sinápticas da própria pessoa que estava segurando o controle. O sentimento de suar frio e perceber que as próprias mãos ficaram mais ágeis era a essência da interatividade autêntica para ele. Embora as fontes digam que ele elogiava os roteiros de jogos como Dragon Quest e Modern. Certo. Sim, ele era intelectualmente honesto o suficiente para elogiar os roteiros brilhantes, apesar da crítica mecânica. O que revela muito sobre a postura altamente crítica e ácida dele em relação aos modismos da indústria. Porque nos anos 90, a regra de ouro do mercado de tecnologia era uma só: a busca implacável pelo fotorrealismo. Todo estúdio queria ter o gráfico mais idêntico à realidade, colocando pedaços de filmes gravados dentro dos CDs. Como ele navegou por essa pressão comercial sufocante? Com uma postura radicalmente subversiva e autoral. As fontes apontam que ele se recusou a participar dessa corrida armamentista pelo fotorrealismo. Ele chegou a argumentar que, quando o objetivo de todo o Vale do Silício e de Tóquio se torna replicar a realidade em proporção 1:1, o desenvolvimento deixa de ser arte interativa. Vira um mero concurso de quem tem computador mais forte. Vira um concurso técnico de força bruta de CPU. E nesse ambiente altamente focado apenas na resolução de texturas, a individualidade criativa e a assinatura do diretor morrem completamente. Fica tudo com a mesma cara insípida. E para combater isso, ele tomou decisões técnicas drásticas. Ele era terminantemente contra o uso de cutscenes pré-renderizadas, não era? Muito contra. Aqueles vídeos bonitos, mas que são totalmente passivos e interrompem a experiência do jogador. Ele exigia que a equipe usasse o próprio motor gráfico do jogo para calcular as animações em tempo real. O caso mais extremo disso nas nossas fontes é Ocarina of Time. Um marco na indústria. O jogo tem cerca de 90 minutos de cenas cinematográficas e todas são processadas no momento exato em que ocorrem, utilizando a mesma iluminação e o mesmo modelo poligonal interativo, só para garantir que o fluxo de imersão da pessoa nunca fosse quebrado. E sustentar essa visão contra toda a pressão do mercado exigia um perfeccionismo que beirava a tirania às vezes. O que nos leva a um dos conceitos mais assustadores e fascinantes das nossas fontes de pesquisa. Uma prática gerencial chamada Shabudai Gaeshi. A famosa tradição de virar a mesa de chá. Olha, para quem nos ouve, imagine o pesadelo de um desenvolvedor de software. Os relatos das entrevistas descrevem que ele tinha o hábito de caminhar pelo escritório de fininho, parar atrás de um programador que estava trabalhando em um projeto quase pronto. Há semanas de ser impresso em cartucho e enviado para as lojas. Isso. Aí ele olhava para a tela e declarava: parem tudo. Joguem esse código no lixo e comecem do zero. E o detalhe importante aqui, ele não mandava jogar fora porque o gráfico estava feio. O critério para essa ordem drástica era invariavelmente o feedback tátil do controle. A sensação na mão. Isso. Ele era obcecado pelo tempo de resposta entre o chip do hardware, a mola do botão e o cérebro humano.
Se a inércia do movimento não parecesse perfeitamente orgânica, o código era sumariamente descartado. É por causa dessa obsessão quase milimétrica que a influência dele moldou inovações de hardware que a gente usa até hoje. Exatamente. Ele ajudou a idealizar os botões superiores LR para o Super Nintendo, estruturou o conceito de direcional em cruz, introduziu o botão analógico moderno no Nintendo 64 e forçou a engenharia a criar os sensores de acelerômetro do controle de movimento do Wii. Para ele, o controle físico precisava desaparecer e virar uma extensão do sistema nervoso. E essa capacidade de mapear o mundo físico para algoritmos lógicos só foi ficando mais aguda com a idade dele. Mais aguda? Como assim? Uma citação excelente das nossas fontes define a mente madura dele como um sistema que transforma a vida cotidiana em algoritmo. Por exemplo, a franquia complexa de gerenciamento e estratégia Pikmin, ela não veio de uma epifania em um laboratório. Veio simplesmente das observações empíricas dele ao praticar jardinagem no quintal de casa. Que incrível! E tem mais. A criação de Nintendogs, um simulador de inteligência artificial de animais, nasceu das métricas comportamentais que ele anotava obsessivamente ao treinar o próprio cachorro, um pastor de Shetland chamado Pico. E o impressionante Wii Fit, que acabou revolucionando a tecnologia de saúde preventiva, usando aquela prancha de equilíbrio digital, surgiu da crise de meia-idade dele. Ao fazer 40 anos, ele decidiu perder peso e começou a tabular o próprio índice de massa corporal e atividades diárias em planilhas. Não é só alguém tendo uma ideia bonitinha no banho. Não, de forma alguma. É uma mente puramente de engenharia, mapeando dados biométricos da própria rotina para transformar tudo isso em um algoritmo comercializável. As fontes confirmam isso com uma revelação sobre um hobby muito peculiar dele. Ele carrega uma fita métrica de carpinteiro no bolso o tempo todo. Uma fita métrica? Pra quê? Porque ele se diverte tentando adivinhar mentalmente as proporções e o tamanho exato de objetos aleatórios na rua. E aí ele usa a fita para conferir se os cálculos de perspectiva do cérebro dele estão bem calibrados. É a definição clínica de alguém que enxerga Matrix em tudo ao redor. Simplesmente fascinante. Mas olha, antes da gente caminhar para a nossa conclusão, eu não posso perder a oportunidade de usar o nosso espaço aqui para implodir um dos maiores mitos corporativos da internet. Ah, a famosa frase. Sim. Se a gente procurar em qualquer rede social focada em carreira hoje, a gente vai encontrar um post com milhares de curtidas citando aquela suposta frase lendária de sabedoria de gestão. Um jogo adiado é eventualmente bom, mas um jogo apressado é ruim para sempre. E todo mundo, absolutamente todo mundo, atribui isso a Shigeru Miyamoto. Mas a verificação histórica dos registros da GDC prova exatamente o contrário, né? Exato. Essa frase nunca foi proferida por ele. Ela foi cunhada por Siobhan Beeman, uma desenvolvedora técnica da série de exploração espacial Wing Commander, e foi dita durante uma conferência em 1996. O hype construído em torno da figura de gênio dele é uma força gravitacional tão desproporcional que a internet simplesmente engoliu a citação de uma mulher pioneira na tecnologia e transferiu todos os louros para o ídolo. O que serve como um excelente alerta empírico sobre o perigo dessa mitificação cega que a indústria faz. Com certeza. Mas, sintetizando tudo que a gente extraiu dessas fontes ao longo da nossa discussão hoje, a verdadeira lição não é sobre quem desenha o boneco mais colorido ou inventa a história mais lúdica para vender. A genialidade incólume e bem documentada dele reside na compreensão cirúrgica das regras físicas, cognitivas e de processamento do ambiente em que ele opera. Ele nunca deixou a engenharia ditar as regras sem questionar. Exatamente. Ele é o verdadeiro mestre da tecnologia porque, em nenhum momento da carreira, permitiu que a ferramenta assumisse o protagonismo. O hardware era apenas o palco iluminado. A matemática pesada e a otimização de memória eram apenas o cinzel e o martelo. O objetivo final nunca foi exibir poder de processamento bruto, mas sim dobrar o silício para construir o que ele descrevia poeticamente como jardins em miniatura, ecossistemas digitais desenhados para se encaixar perfeitamente na psicologia humana. E se fôssemos traduzir esse paradigma para quem está de fora da criação de jogos, para quem está em outras áreas, a lição prática para qualquer profissional lidando com inovação hoje é claríssima.
Não deixe que ferramentas complexas, linguagens de programação intimidadoras ou plataformas obscuras de inteligência artificial ditem e diluam a sua ideia original. É sobre assumir o controle do processo técnico. Perfeito. Em vez de terceirizar o problema para outra pessoa resolver, arregace as mangas e aprenda sobre essas ferramentas. Aprenda o que é o mapeamento de RAM ou como funciona a arquitetura invisível de uma rede neural profunda. Aprenda o suficiente sobre a máquina para conseguir debater, hackear e dobrar os limites do sistema até que ele sirva estritamente à sua visão. O que nos encaminha para um pensamento final incrivelmente provocativo, que foi retirado das reflexões maduras do próprio Miyamoto sobre a natureza do trabalho dele. Ele pontuou com muita lucidez que a mídia interativa possui uma capacidade biológica quase assustadora de imprimir memórias permanentes no cérebro das pessoas. Imprimir memórias. Sim, e isso ocorre especificamente devido ao papel ativo que o nosso córtex pré-frontal exerce ao ser forçado a tomar decisões em ambientes de risco virtual. A interatividade não apenas conta uma história de forma passiva, a interatividade codifica a memória. Olha, essa é uma premissa que nos obriga a fazer um questionamento muito sério sobre o nosso futuro imediato. Se uma mídia rudimentar, baseada em pixels limitados de 8 bits em consoles plásticos de 40 anos atrás, já possui essa capacidade imensa de criar memórias indeléveis e moldar o comportamento cognitivo de uma geração inteira, qual é a verdadeira magnitude do impacto disso na nossa psique moderna? É uma escala assustadora de se pensar. Porque hoje, toda e qualquer tecnologia que permeia as nossas vidas, seja o design infinito de rolagem das redes sociais, a iminência agressiva das realidades mistas, ou as arquiteturas algorítmicas da inteligência artificial espacial, tudo isso é estruturado utilizando lógicas gamificadas. São sistemas desenhados puramente com os princípios de fricção positiva e liberação controlada de dopamina para sequestrar a nossa atenção. Aplicando as mesmas regras daqueles jardins em miniaturas. Exato. Fica a pergunta para nossa audiência refletir. Será que a nossa percepção da realidade concreta e até mesmo as nossas noções mais profundas de livre-arbítrio já não estão sendo silenciosamente codificadas, testadas e mapeadas pelos novos e invisíveis engenheiros de comportamento do Vale do Silício? Pensem nisso na próxima vez que pegarem no smartphone de vocês. Obrigada a todos que nos acompanharam e até a nossa próxima investigação.